Vamos lá. Bom, que bom. Bom ter vocês aqui conosco. Nosso último bate-papo dessa série de 4 sobre ódio, para a gente fazer um espetáculo chamado O Clube, que a gente estreia ano que vem, 2022, se Deus quiser, no final do primeiro semestre, aqui em São Paulo, presencial, e que é baseado no texto O Candidato, do Henry Slizzer, que rapidamente conta a história assim, é um texto que fala sobre um homem que recebe uma ligação de uma pessoa que ele não sabe, que marca um encontro com ele e ele vai. E nesse encontro ele conta que existe um grupo de pessoas que deseja a morte de outras pessoas e que essas pessoas eventualmente morrem por isso. E ele conta como é o processo. E no final não posso falar porque senão quebra tudo, eu vou colocar o link para quem quiser conhecer o texto aqui embaixo. Mas basicamente é isso. E hoje, nosso quarto dia de encontro, a gente tem 2 convidados que gentilmente vieram falar com a gente, que é a Cauane e o Luiz Valério. Cauane é advogada, doutoranda em Direitos Humanos, certo? Muito bem. E o Luiz Valério, sociólogo, professor, tem vários artigos publicados, todos 2, sobre o ódio nas redes sociais, cada um na sua vertente, cada um da sua maneira. Daí a gente vai falar sobre isso hoje, sobre a perspectiva deles. Posso começar com a Cauane? Sem dúvida. Então, bora. Pode tomar um pouquinho de chimarrão, não tem problema não. Ou pode ir falando também com ele. Se tivesse aqui em São Paulo e fosse presencial, eu ia te oferecer pão de queijo, porque começou de BH. É um costume, então tu vai compreender essa não questão. Tem o menor problema. Bom, Cauane, a pergunta básica que eu faço para todo mundo é: quando eu te mandei o texto, você conheceu sobre ele e você leu, o que te fez pensar sobre os dias de hoje? O que te fez trazer para a gente algum apontamento, o seu ponto de vista, alguma coisa que você traga que seja sua, sabe? Sobre ler isso e sobre o que isso te bombeou alguma coisa nas ideias. Bom, como os meus estudos sempre foram ligados, então, na área do direito, né? Eu não atuo especificamente como advogada, porque como eu faço seguir para a área da pesquisa, então, eu atuo meio que esporadicamente. E aí os meus temas sempre foram ligados, então, a direitos humanos, direitos especiais. Em específico, então, direitos LGBTs e sobre os transexuais. Já faz um tempo, então, que eu venho pesquisando, mais específico sobre os transexuais. E sobre, quando a gente fala da vivência deles, não tem como não falar sobre a violência. Porque a violência, ela é intrínseca nesse sentido para eles. E são os mais diversos tipos de violência, né? Tanto física, psicológica. E quando eu tentei entender como essa violência ela era motivada, como ela iniciava esse processo violento, me deparo com a seguinte questão, que a causa seria desconhecimento das pessoas do que são transexuais, que medo do novo, medo do diferente, também como o preconceito, o desprezo e o ódio. E a origem, então, dessa violência nos últimos tempos, de forma exacerbada, do discursos de ódio contra transexuais, eles têm se dado nas redes sociais. As pessoas, então, se utilizam de computadores, dessa invisibilidade que ficam atrás das telas, de um anonimato, que até onde a gente sabe, como profissional do direito e também alguns profissionais da informática, esse anonimato não é da proporção que as pessoas imaginam, né? Há sempre como chegar nessa pessoa. Mas muita gente não dá continuidade, né, nesse processo. E aí, então, movidas por esse anonimato, eles acreditam que seria um mundo sem lei, um mundo sem proteção, e que nada seria punido. Os internautas, então, se usando, então, desses meios de comunicação, das redes sociais, eles acabam repetindo informações que eles vêm ouvindo, eles nem sempre confirmam se a veracidade daqueles fatos, né, as famosas fake news, eles nem sabem do que estão falando, às vezes, não poupam comentários também, nem discursos, eles não pensam se vão machucar alguém, se aquele discurso vai causar algum constrangimento, alguma dor. E aí é nas redes sociais, então, que isso tem acontecido. É como se fosse uma onda do momento. Uma pessoa começa a falar, muita gente vai na onda e continua aquele discurso. E esses sentimentos, então, eles podem ser expressados nas redes sociais, tanto como amor, como ódio, e o preconceito. Porque há uma linha muito tênue, sempre que a gente fala em uma ameaça virtual, um comentário maldoso e a violência física, né? Essa ação criminosa prática que vem ocorrendo no dia a dia. E qualquer pessoa, quando desvia dos padrões sociais, que a nossa sociedade preza por ainda uma sociedade muito patriarcal, né, na figura do homem, na figura do pai, do pátria, da família, uma sociedade heteronormativa,
em que ser heterossexual é a única orientação a ser seguida, e todo o resto é desviante, e ainda binária, ou é homem ou é mulher, né? É mais ou menos nessa questão. Todos aqueles, então, que desviam acabam sendo vítimas de algum tipo de preconceito. A maioria então, são minorias, negros, mulheres, deficientes físicos, refugiados, LGBTs, em sua grande maioria, dentre eles, transexuais. E na maioria dos casos, então, não há discursos, eles não são punidos, esses discursos, fica por isso mesmo. E esse ódio, então, que eles vêm propagando, eles acabam levando a uma violação de direitos humanos. E aí, então, entra, assim, no objeto da nossa conversa de hoje, seria falar sobre os direitos humanos e os discursos de ódio, né, como isso tem se dado. E aí, a partir da leitura, então, do conto, O Candidato, logo que eu comecei a ler, uma frase me chamou a atenção, que é a frase: algumas pessoas não são dignas de viver. Dando um spoiler já para quem não leu o conto ainda, né? E aí eu consegui fazer uma relação ainda maior do que eu já imaginava com aquele artigo, foi o artigo que chamou a atenção, né? Quando eu falava sobre os discursos de ódio contra os transexuais nas redes sociais, eu consigo hoje relacionar com o meu tema de tese, que é a questão sobre o direito de existência dos transexuais sendo ameaçado, e sendo pessoas, então, que não mereceriam ser dignas de vida. Eu faço, assim, nesse quesito, uma relação com as teorias de alguns filósofos, então, entre eles Michel Foucault, quando ele vai falar sobre a teoria biopolítica, que é uma teoria que visa uma política que fala sobre fazer viver algumas pessoas e deixar morrer outras. Sim. Então, que podem morrer, que as pessoas não se importam, seriam as vidas nuas, ou homo sapiens, conforme o filósofo Agamben, ele gosta de nomear, seriam todas aquelas vidas, então, que não merecem ser vividas, vidas que quando morre a gente não chora, a gente ela não tem luto, a família não pode ter um luto em relação àquela morte, que são vidas precárias, então, a Butler, ou corpos que não importam, corpos descartáveis, mortes que não podem ser choradas, nem dignas de luto, em qualquer uma dessas classificações. Seria mais ou menos nesse exemplo. E ainda a teoria necropolítica, que é do Achille Mbembe, que é uma teoria nova, que ela surgiu, acho que a partir meio que de 2010 para cá, ela toma uma proporção um pouco maior, também é um filósofo, e ele já diz que não existe hoje mais a biopolítica, que não seria ela a predominante, que hoje existiria uma necropolítica, que seria uma política de fazer morrer. Antes se deixava morrer, não se dava, então, condições nem estrutura para que algumas pessoas pudessem ter essa sequência na vida. Agora não, agora se objetiva morrer, se objetiva matar essas pessoas. O objetivo é gerar cadáveres. O necro da palavra necropolítica já diz, né? Necro é de cadáveres. Então seria uma política de cadáveres. O objetivo é matar essas pessoas para dar condições, teoricamente, para que outras que seriam os selecionados, que segundo essa parcela da população seriam os privilegiados, então, que seriam pessoas dignas, sim, de viver. E aí, para isso, a gente elimina todo aquele resto, todo o inimigo que é estranho, que é diferente, o que não segue esses padrões. E é diante disso, então, que eu acabo relacionando tanto com o objetivo hoje de falar sobre os direitos humanos e esses discursos de ódio, com as teorias, então, que eu venho estudando, e especificamente sobre os sujeitos transexuais, que é sobre eles que eu consigo falar com propriedade. Legal. Desses discursos de ódio, que a cada dia, né, milhares de transexuais e LGBTs, eles são vítimas desses discursos nas redes sociais, só que as violências, elas acabam saindo um pouco desse virtual, e aí ocorrem as violências fáticas. Sim. Desses casos de discursos de ódio, então, ocorrem violações de direitos humanos. Direitos humanos, então, o que seriam os direitos, então, de todas as pessoas, são os direitos inerentes a qualquer sujeito, independente da cor, raça, gênero, sexo. E como a mídia costuma dizer que seria direito dos bandidos, direitos humanos e defensores de bandidos, não é disso que se trata, né? Ou seria, então, o direito à vida, a dignidade da pessoa humana e ser tratada com dignidade, o direito à liberdade, um direito à liberdade de poder ir e vir conforme eles desejam, que é o caso que os transexuais, então, têm muito violado esse direito de ir e vir, assim como o direito à vida, porque a expectativa de vida de um transexual, ela chega a 30 anos, quando muito. Ainda hoje? São dados bem alarmantes e bem chocantes, assim, quando a gente fala. Ainda o direito à privacidade e à intimidade, né, porque as pessoas acreditam que elas têm o direito de entrar na vida dessas pessoas, de interferir nesses quesitos, e principalmente com as redes sociais, né, porque as redes sociais, automaticamente, ela entra dentro da casa das pessoas, né, ela entra lá na intimidade, lá na privacidade.
Quando a pessoa está naquele momento de proteção que ela teria, é quando ela acaba sendo vítima muitas vezes. O direito à saúde, então, quando eles não têm políticas públicas atendidas pela sociedade, quando não tem o direito por exemplo, a ser atendido no SUS de forma digna e coerente com o que ele se propõe. O direito à educação, que a escola não está preparada e ela é um local de muita exclusão. E também o direito a um trabalho digno, né? Que a nossa sociedade, o mercado de trabalho, ele é muito preconceituoso, ele ainda faz muito uso desses discursos de ódio, muitas vezes de forma velada, que seria uma violência simbólica, através de Pierre Bourdieu, que ele vai dizer isso, que ainda é uma violência muito simbólica, que ela começa de forma muito sutil, muito tênue, e aí depois ela vai se intensificando, né? Mas o objetivo é sempre dizer, não, eu não estou fazendo isso, eu não sou preconceituoso, eu não tenho. Ah, eu tenho um amigo que é transexual. Eu tenho um amigo que é LGBT, como se isso justificasse o fato dele não ser, então... homofóbico, transfóbico... Isso, o transfóbico, homofóbico, todos esses casos. Casos reais, então, que eu dei uma selecionada, que são casos que foram bastante notórios pela mídia e tiveram muita repercussão nas redes sociais. Tem o caso da Verônica Bolini, em 2015, que foi uma transexual que ela estava sofrendo uma violência na rua, ameaça de morte, eu acho, ou agressões verbais, e ela foi procurar ajuda dentro de um quartel, dentro de uma polícia, né, de uma delegacia de polícia, e ela acabou sofrendo violências físicas por parte desses policiais, por parte dos operadores do direito e do poder público, que deveriam proteger. Ela, na época, teve os cabelos cortados, rasgaram a roupa, os seios mostrados, ficaram à mostra, porque ela era uma figura completamente feminina. Apesar de ter nascido homem, ela já não representava mais essa figura masculina, ela era completamente feminina. E o que eles precisavam fazer? Humilhar e tirar dela tudo aquilo que fazia dela a afirmação de ser mulher. Sim. Enquanto mulheres, a Michelle vai entender também, né, o cabelo, como a importância que a gente... são alguns traços que a gente consegue ainda... para algumas pessoas mais, para as outras um pouquinho menos, que é a que a gente acaba se apegando, né? Tem o caso também da Viviane Beleboni, que foi uma transexual que participou da parada gay, que ocorreu em São Paulo em 2015, se eu não estou enganada, que ela representou Jesus crucificado durante eu acho que esse é bem conhecido, que ela queria protestar contra essa homofobia, né, e mostrar a dor que os transexuais sofrem. Que, como ela diz, eu só usei as marcas de Jesus, que também era humilhado, foi agredido e foi morto, que é o que ocorre com os transexuais. Porém, as pessoas não prestaram atenção na mensagem que ela queria trazer e só se preocuparam, então, que ela estava ofendendo a religião, que ela estava fazendo uso inadequado de um símbolo religioso e toda aquela questão. E a religião, ela é um setor, assim, mais preconceituoso quando a gente tenta falar em direitos e quando a gente tenta a conquista para os direitos de LGBTs, transexuais, há um grande empecilho da bancada evangélica sempre dentro do Congresso na hora das votações, que eles ainda ficam mais arraigados naquela proteção, naquela família patriarcal, família homem e mulher, família tradicional, que não seria bem uma realidade, né? Não seria bem como eles falam, que seriam todos seres humanos, né? Direitos iguais em direitos, proteções. A Viviane, inclusive, foi ameaçada de morte, né? E isso ocorreu com vários dos processos. Também tem o caso da Mariana Livelli, então, que é um caso que ficou conhecido pelo Facebook de forma explícita, que como ela era uma mulher transgênera, quando ela fez 18 anos, ela, apesar de ter no documento ainda escrito sexo masculino, ela teve que se alistar, né? Ela precisou ir até um quartel, apesar de toda a figura menina, sim, ainda é uma violação e uma humilhação para esses transexuais bastante grande, né? Sim. E aí, ela estava no processo de alistamento, ela deixa os documentos, né, os documentos ficam restritos, que eles pegam a ficha de alistamento, assim como fotos, né, da pessoa. Não sei dizer com propriedade, porque como eu não fiz alistamento, né, na nossa sociedade para mulheres ainda ele é facultativo, não sei até quando. Espero que nunca venha a ser obrigatório, que eu nem imagino que qualquer pessoa deveria ser obrigada a participar de algo do tipo. E durante esse processo, ela estava dentro do quartel, 2 fotos delas foram postadas nas redes sociais, uma foto dela, da figura dela feminina, e uma foto do documento dela. Foi um cabo que participava do processo no quartel, num quartel em Osasco, então, e com a frase, né, olha só, vocês estão comprando isso aqui por mulher, mas não é, olha aqui o que diz no documento, é um homem.
que parece que fazem questão de, todas as vezes que ocorrem violações, é de afirmar para essa pessoa, para esse sujeito, que o sexo dele não é no documento ainda o sexo que ele diz ser, que o documento às vezes tem um nome oficial ainda não foi alterado, e é o que gera humilhação e muito preconceito, né? A família dela foi ameaçada de morte, muitas pessoas não conheciam na região, não sabiam que ela era transexual e tudo mais. Eles tiveram, inclusive, que se mudar de cidade, né? Eles foram embora, eu não sei se é do estado de São Paulo, ou fora da cidade. E o caso da Dandara dos Santos, que foi o caso que ficou famoso pelo WhatsApp, que é uma transexual que foi espancada e morta, e o vídeo foi gravado. Não sei se todo mundo vai conhecer pelo carrinho de mão, que foi uma transexual que eles colocaram o corpo dela sobre um carrinho de mão. Eram sim. Ele é mais conhecido por isso, são 5 jovens que estavam agredindo, 2 eram adolescentes menores de idade, e o vídeo foi postado, então, enquanto uns estavam agredindo ela com pauladas e pancadas, e humilhando totalmente, um deles postou nas redes sociais, e o vídeo foi amplamente divulgado, foi amplamente compartilhado entre esses sujeitos. Entre as redes sociais, então, ele circulou em muitos lugares. E o que menos se via era alguém clamando por essa vida, era alguém clamando e tentando fazer justiça. E isso aconteceu, essa gravação, no meio da rua, num local público, com pessoas passando, pessoas circulando. E o WhatsApp a gente consegue saber, né, que inclusive autoridades da cidade conseguem ter acesso super rápido, porque vai circulando por grupos, e se perde o controle daquele vídeo, né. Mas o clamor por aquilo não causou nenhuma repercussão. E hoje a gente, enquanto, então, especialista na área do direito, eu posso dizer que o compartilhamento de um vídeo desses de violência, ele também é um crime, né? A gente não pode compartilhar quando acontece alguma coisa do tipo. Eu simplesmente posso não ter gravado o vídeo, posso não ter batido, mas eu estou compartilhando. Seria como assim, eu estou de acordo com o que está acontecendo. Estou silenciando com aquilo ali e estou fazendo com que mais gente veja. Estou propagando aquela violência além do que ela vai. Seria um discurso de ódio que ele foi propagado, então, além do necessário, além do que precisava. E o que comprova, então, toda essa violência, que a maioria começa, assim, nas redes sociais, violando os direitos humanos, porque é mais fácil se dirigir a um transexual atrás da tela, né, ficar invisível ali, para que ninguém saiba quem foi que começou, como foi que começou. A cada hora, então, um LGBT, ele é morto no Brasil e agredido, a cada hora, ou seja, até nós terminar a nossa roda de conversa, terão sido pelo menos 3 agredidos nesse momento. A cada 26 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. Quanto ao suicídio, uma pessoa tem 8 vezes mais chance de cometer suicídio do que uma pessoa que siga a heteronormatividade. Mais 52%, então, das mortes de transexuais e LGBTs no mundo, ela ocorre no Brasil. Porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. São, em média, 122 mortes por ano. Isso foi até o ano de 2019. O relatório ainda dos anos de 2020 e 2021, ele não foi ainda concluído de forma específica. As regiões onde isso ocorre no Brasil de forma mais gradativa e mais forte é o estado na região Nordeste, no estado de Alagoas, e Fortaleza, então, é considerada a capital mais violenta para LGBTs no Brasil. É um dado que surpreende quando a gente fala da cidade, porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul, como eu sou dessa terra, a gente sabe que é considerado uma cultura um pouco mais tradicional, um pouco mais apegada naqueles princípios. Muitos dizem que seria um pouco mais preconceituoso. Não é o que vem acontecendo. Inclusive, é o Estado que foi precursor nas ações judiciais favoráveis aos transexuais. Olha, não sabia. São dados que quando a gente para analisar, eles são chocantes, um pouco apavorantes também. E, de certa forma, algumas novidades, porque eu não imaginava que ocorreria no Nordeste. A gente pensa mais no sul do Brasil, né? No Centro-Oeste, é as regiões que a gente acaba dando mais visibilidade. Os negros, então, são alvo de 50% desses LGBTs que são assassinados. 67% são mulheres, e principalmente travestis e transexuais. São 46% são profissionais do sexo, apesar de haverem pessoas LGBTs de todas as idades, de todas as classes sociais, sendo agredidas e tendo violências. As vítimas têm entre 15 e 30 anos, o que faz com a expectativa, então, de vida deles não chegue a 35 anos. É uma expectativa muito baixa e muito assustadora quando a gente pensa e vai escrever sobre o assunto. Os crimes, a maioria deles, 73%, eles são cometidos à noite, nos espaços públicos, então, é a maioria dos crimes, e depois são as casas das vítimas.
Aí é o que acontece. Nos espaços públicos, então, são armas de fogo, normalmente. Enquanto que e seriam, então, contra transexuais, travestis, porque são os profissionais que estão ali no sexo, trabalhando nessa questão. Enquanto que dentro das casas, então, seriam com gays, lésbicas, e são armas brancas, são sempre faca, uma almofada, um travesseiro, um fio de telefone, e normalmente quem comete são as famílias, né? São conhecidos e pessoas íntimas dessas vítimas. Entendi. A cada, então, 25 horas ou 26 horas, dependendo do relatório, um transexual é morto no Brasil, de forma específica, que é o país que mais mata transexuais. Só em 2020 foram 89 transexuais assassinados. E a violência, então, e essa crueldade, ela está presente em todos esses crimes. Isso comprova, então, essa intolerância enquanto agravante em quase 99% desses casos, assim como a vulnerabilidade dos grupos que estão na rua porque estão em condições marginalizadas, envolvidas com prostituição ou com drogas, porque foram expulsos de casa, a família não apoia, a escola acaba sendo um local de bullying, de muito preconceito, eles se afastam desse espaço, o mercado de trabalho fecha as portas, e quando dá espaço para os transexuais trabalharem, é em cargos invisíveis, em call centers, em estoques, jamais em cargos com contato ao público, muito menos em cargos de chefia, e eles são excluídos, então, desses espaços da sociedade, que são espaços dignos, então, de convivência e de acesso a todas as pessoas. Seria, sem falar que os dados, então, dessa violência, eles são uma estimativa, porque a maioria não são denunciados. Eles têm medo de repressão, então, vergonha de serem denunciados, e porque não acreditam na justiça. Infelizmente, enquanto operadora do direito, apesar de toda essa situação, é uma frase que eu gosto sempre de ressaltar, que, apesar de tudo, eles não acreditam na justiça. E ainda pela nossa cultura, que tem ainda presente nossas leis, nossos códigos, ainda são muito retrógrados, ainda falta muita evolução e muita questão nesses debates. Encerro, então, minha fala, então, nesse momento, agradecendo o convite de poder estar aqui e falar sobre o tema, então, que eu conheço. Espero ter contribuído de alguma forma e contribuir para esse projeto. Fico à disposição se quiserem mais algum esclarecimento, falar sobre mais algum assunto. Eu, no primeiro momento, achei que eu não ia conseguir contribuir com muita coisa, porque, como os discursos de ódio não são o tema central mais da minha tese, mas quando eu me deparei com a frase no conto que são vidas que não merecem ser vividas, me veio toda a minha tese à cabeça hoje, quando eu estava pensando numa fala, e tudo aquilo que eu pretendo escrever ainda. Minha tese ainda está em projeto de começo, né? Ela ainda está começando. Deve ser publicada no final de 2023, então, quando eu vou à banca. E aí eu vou falar do assunto. Se alguém também tiver interesse em conhecer, em saber um pouco mais, que aprofundar o tema, mas vai demorar um pouquinho, né? Não faltam quase 2 anos. Mas para quem escreve, não é muito. E, para fechar, eu queria ler um poema do Bertolt Brecht, que eu sei que é um autor que vocês fizeram referência durante a pesquisa. Eu acho que é o estilo linguístico dele, né, que vocês, o estilo dele de escrita, que você... O Brecht é um cânone do teatro, é um dos maiores encenadores, autores que a gente tem de uma linguagem que é um teatro político. Isso, aí foi isso, aí me chamou a atenção, porque essa já era um poema que eu vinha salvando há muito tempo, e já estava ali separado, e que eu não achava o momento ainda para utilizar ele numa frase. E aí, quando eu comecei a pensar, ele meio que fechou para mim, que foi o fato, primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram os operários, mas eu também não me importei, porque eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu também não me importei, porque eu não sou um miserável. Agora levam-me a mim, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Que eu acho que fecha completamente com o objetivo desse projeto, né? Seria isso. Tudo bem. Olha aí que vou só conversar com o Valério um pouquinho e a gente já volta, que eu tenho um monte de coisa que eu anotei aqui para a gente poder bater papo. Mas, assim, é alarmante, né? Assim, assim, a gente acompanha várias questões, né? LGBT, e a gente tenta acompanhar, eu, pelo menos. Mas os dados sempre são os dados, os contradados não há argumentos, e a gente precisa caminhar muito nesse sentido, e os discursos de ódio estão aí, né? Mas, enfim, anotei aqui, daqui a pouquinho a gente te pergunta mais umas coisas. Valério, Não. Luiz, e aí, você quando leu esse texto, da onde foi que te acionou? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Nando. Para mim é um grande prazer mesmo
participar desse projeto e dar minha singela dose de contribuição no processo criativo de vocês. A gente agradece. Sempre é uma delícia conversar com pessoas de outros lugares, outros cantos, outras maneiras de pensar. E eu fiquei assim muito magnetizado pela apresentação da Cauane. Parabéns pela apresentação, Cauane. E vocês vão perceber também que isso é muito bacana, desse processo de diálogo, né? Que tem muitas convergências com o que eu vou apresentar, que é também parte da minha pesquisa, né? Das minhas pesquisas. Então, isso é muito interessante também. O que me chamou a atenção quando você fez o convite, e depois eu li o conto, né, que você enviou, eu fui atrás até do original, e a tradução é bastante fidedigna, inclusive, né? O que me chamou a atenção foi essa questão do ódio, né? E também o fato de que o conto ele trata da questão do ódio dentro de um contexto social que é da década de 50, final da década de 50, início da década de 60, e você encontra alguns elos com o contexto social atual que é permeado pelas tecnologias digitais. Então, na elaboração do meu pensamento, né, para o nosso debate de hoje, então eu estruturei em 4 pilares. Primeiro, falar um pouquinho sobre ódio, depois eu falo um pouquinho sobre as tecnologias digitais, e na sequência eu estabeleço o elo entre esses 2 pilares e os 2 personagens do conto, ou da peça, melhor dizendo, o Pedro e o Anônimo. Né? Então, essa foi a estrutura que eu adotei. Falando, então, em questão de ódio, e aí tem bastante semelhança com os argumentos, né, com as explicações que a Cauane acabou de nos apresentar de forma bastante interessante, é que o ódio ele representa a manifestação de um profundo desconforto com o outro. E esse outro eu coloco entre aspas, né? Porque é o outro sob a visão da pessoa que manifesta o ódio, né? Então, a pessoa que manifesta o ódio, ou que ela nutre, que ela divulga, que ela desperta o ódio, ela encara o outro como diferente. Então, o que é ser diferente? Diferente é um atributo que lhe é conferido por outro. Ou seja, ser diferente é relacional. Então, para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer, da nossa sociedade, né, da ocidental, nós estamos habituados, como exemplo ilustrativo, a nos alimentarmos utilizando, como se diz, garfo e faca, eu esqueci o termo que se utiliza. Talheres. Talheres, desculpa, eu falei o termo. A gente utiliza talheres. Então, na nossa cultura ocidental, esse é o normal, esse é o padrão. No entanto, nós sabemos que em diversas outras culturas, o normal para eles é se alimentar com as mãos diretamente e não utilizar os talheres. Na nossa cultura, uma vestimenta masculina que é considerada elegante é o terno e a gravata. Em outras culturas, o terno e a gravata não significa nada. Sim. Então, o de ser diferente é atribuído por alguém ou por pessoas que pertencem ao chamado grupo hegemônico. Então, aquele que não pertence ao grupo hegemônico é considerado diferente. E tem um sociólogo inglês que escreveu um livro muito interessante a esse respeito, que chama Norbert Elias. Ele escreveu um livro que chama Os Estabelecidos e os Outsiders. Então, ele explora essa questão da diferença entre o grupo estabelecido, hegemônico, e aqueles que estão fora desse grupo. Então, são os outsiders. E, por serem outsiders, eles são taxados de anômalos, porque eles diferem do grupo hegemônico. E diferem de que forma? Comportamento, a orientação sexual, como a Cauane falou, cor de pele, raça, origem, o lugar de origem percebido,
alguma característica física, vestimenta, enfim, qualquer elemento que caracterize aquela pessoa como diferente do grupo hegemônico é taxada como outsider ou como anômalo. E aí, no contexto das redes sociais, o que a gente observa é que as pessoas que manifestam esse ódio em relação ao outro, elas manifestam isso de forma bastante agressiva. Em alguns casos, a gente tem relatos disso, essas manifestações de ódio, elas desencadeiam até em crime de ódio. Ou seja, é um comportamento, uma atitude que ela transplanta, ela sai do ambiente digital, do ambiente online, e ela chega no ambiente offline na forma de crimes de ódio. Então, isso acontece também. E só para citar um dado concreto a esse respeito, um dado ilustrativo, não sei se vocês acompanharam, mas por ocasião daquele movimento da Inglaterra se desvincular da União Europeia, né, que ficou chamado como Brexit, a partir do momento em que o resultado daquele referendo, né, foi a favor para que a Inglaterra se desvinculasse da União Europeia, eclodiram casos de crimes de ódio contra imigrantes do leste europeu, poloneses, búlgaros, eslovenos, enfim. Imigrantes do leste europeu foram vítimas de crimes de ódio dentro daquele contexto. Ou seja, o discurso saiu do ambiente online e ele fomentou ações raivosas no ambiente offline. Então, só para ilustrar aí um dado concreto, né, de que realmente o discurso de ódio ele pode desencadear crimes de ódio. Você queria fazer alguma colocação? Não, desculpa. Não, é porque eu não sabia que no Brexit tinha tido essa repercussão real, assim, porque para mim, até então, estávamos no ambiente assim, existe uma hostilidade política, né? Mas ele não tinha transposto esse lugar, e aí saber disso Sim, e eu posso até dizer isso com bastante propriedade, porque eu estava vivendo lá naquela ocasião, porque eu cursei meu doutorado na Inglaterra. Verdade, então, durante o Brexit, eu estava vivendo dentro daquele contexto social e pude verificar isso em primeira mão, né? Não, obviamente, testemunhando os crimes de ódio, mas sim acompanhando os noticiários, os artigos que foram publicados naquela ocasião. E aí, um outro aspecto que eu queria abordar é fazendo a ponte agora entre essa questão do discurso de ódio e as tecnologias digitais. Então, o discurso de ódio, ele não foi criado, ele não foi inventado pelas tecnologias digitais. No entanto, o advento dessas tecnologias contribuíram decisivamente para a amplificação desse fenômeno. E as tecnologias digitais, elas surgiram em meados dos anos 2000. Sim. Mais precisamente, o Orkut, né, o falecido Orkut, e o próprio Facebook, eles foram criados, por coincidência, no mesmo ano. Ambos foram criados em 2004. O Orkut, né, como acredito que seja de conhecimento também de vocês, ele foi muito popular no Brasil e na Índia, mas no resto do mundo ele era praticamente desconhecido como plataforma de rede social. O Facebook ele começou a ganhar corpo nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou por diversos outros países. E o Brasil acabou, como o Orkut era muito popular, o Facebook demorou um tempo para poder atingir o mesmo grau de sucesso. Até que chegou o momento que era inevitável, o Facebook suplantou o Orkut e o Google, que era o proprietário, decidiu descontinuar aquela plataforma. Se não me engano, foi em 2010. Agora, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo esse dado para vocês? Porque discurso de ódio, eu tinha essa curiosidade acadêmica, né, como pesquisador, de entender como é que que hoje se fala tanto de discurso de ódio, nós estamos aqui
abordando, discutindo, refletindo sobre isso, né? Como é que isso veio à tona? Então, nós sabemos que o discurso de ódio não foi inventado pelas plataformas, já existia na sociedade. Então, para responder essa questão, eu fiz uma análise, que chama análise de frequência, onde eu selecionei 5 publicações impressas, nacionais e internacionais, durante o intervalo de 1993 a 2018, ou seja, um espaço temporal de 25 anos. E eu consegui identificar mais de 500 artigos, né, 500 matérias nesses 5 veículos de comunicação. E aí eu fiz uma análise de frequência para identificar com que frequência o termo discurso de ódio foi objeto de matérias jornalísticas ao longo desse período. Interessante. Então, o interessante desse levantamento, né, e demais colegas, foi o seguinte: a partir de 2012, o termo discurso de ódio, como objeto de matéria jornalística, representou 92%. Ou seja, aqueles 25 anos de recorte temporal, 93 a 2018. Então, a partir de 2012 até 2018, concentrava 92% das citações. E os demais 8% estavam todos diluídos de 2011 a 1993. E aí, naturalmente, vocês vão perguntar, mas por que 2012? Porque exatamente. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu gostaria que valesse $1 milhão, porque assim eu receberia, né? Mas, infelizmente, não é. Muito bem. Porque 2012 marca o ano quando o Facebook atingiu a impressionante marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Então, você percebe aí, nesse fenômeno, né, o quanto as plataformas de redes sociais, elas contribuíram para a amplificação do discurso de ódio. Porque, a partir de 2012 em diante, concentra 92% das citações de discurso de ódio em matérias jornalísticas. Então, isso é muito interessante observar. E aí, o outro fator também muito importante nesse contexto, que as redes sociais, elas são estruturadas no que eles chamam de nós, né? Não nós da terceira pessoa do plural, mas sim nós como nó de marinheiro, né? Então, nós somos usuários. E como a gente estava falando, conversando um pouquinho antes de começar o bate-papo, então, se você, por exemplo, tem 100 conexões, né, 100 seguidores, né, followers, etc., e, eventualmente, você é um propagador de ódio, então, com 100 conexões, e essas outras 100 conexões espalham também esse conteúdo, então você imagina o poder multiplicador daquele conteúdo. E digo mais, na minha pesquisa também, né, na minha pesquisa de doutorado, e depois eu publiquei na forma de livro, eu identifiquei um fenômeno muito perturbador, muito preocupante, que é o seguinte: discursos de ódio ou discursos depreciativos de qualquer natureza, xenófobo, homofóbico, etc., né? Eles têm a capacidade de continuar atraindo novos usuários, atraindo usuários, tanto novos quanto recorrentes, para participar daquela mesma conversa depreciativa por até 3 anos. Nossa! Então, isso é muito preocupante. Esse fenômeno, né, que eu chamo nos meus estudos de cauda longa do discurso de ódio, porque você publicou, a pessoa, né, publicou um conteúdo odioso hoje, ele não se esvai. Eu costumo brincar que o discurso de ódio não é como o jornal de ontem, que a gente utiliza, as pessoas utilizam para embular peixe na feira. Não é assim. O que as pessoas publicam na rede social, ela tem essa capacidade de continuar atraindo novos usuários que participam daquele
daquela conversa depreciativa, endossando aquele conteúdo e multiplicando o quê? Multiplicando o impacto negativo sobre a vítima. Então, como a Karina estava explicando, né, impactos de ordem psicológica, impactos de autoestima, de confiança, uma série, né, você pode listar em uma série deles, entendeu? Então, isso é bastante preocupante. E aí, eu não quero me estender muito na minha fala, não sei como é que está o tempo aí. Eu queria... Não, pode eu ficar queria... tranquilo, Valério. Tudo Pode bem, continuar. vai lá. Tá bom, então, muito bem. Eu queria falar uma outra coisa aqui, deixa eu só pegar minha colinha, que é o seguinte, tem um trecho, não é no conto, mas na sinopse da peça, que diz o seguinte, a respeito do personagem Pedro. Sim. A partir daquele momento, ele passará a ser odiado por milhares de pessoas pelo mundo. Um ódio explícito, sem motivos, com várias formas e rostos, sem fim, e que ganhará novos adeptos a cada minuto. Então, na minha linha de raciocínio, quem é esse Pedro? O Pedro, na minha linha de raciocínio, ele representa, e aqui, naturalmente, na peça, está no gênero masculino, mas pode ser feminino, pode ser um transgênero, né? Ou seja, ele é apenas um símbolo, eu entendo dessa forma. Ele representa o rosto dessas vítimas do discurso de ódio nas redes sociais. Então, nas minhas pesquisas, por exemplo, mais específica, né, que eu investiguei o discurso de ódio, né, contra pessoas negras nas redes sociais, o equivalente desse Pedro é composto por mulheres negras socialmente ascendentes na faixa etária de 20 a 35 anos. Elas compõem 80% das vítimas de discurso de ódio de cunho racista nas redes sociais. Então, o Pedro, né, da peça, né, que vocês estão elaborando, ele tem rosto, ele tem dados demográficos muito claros, né? Então, é possível traçar o perfil demográfico desse Pedro, né, que é simbólico. E aí, como eu disse para vocês, como as redes sociais elas são estruturadas por nós, né, que são os usuários, e que conectados, né, por centenas, milhares de outros usuários que o seguem. Então, é por isso que aqui na descrição do Pedro diz um ódio sem motivos, com várias formas e rostos sem fim, e que ganhará novos adeptos a cada minuto. Então, lembra-se que eu falei há poucos instantes, né, que discursos de ódio, eles conseguem continuar atraindo usuários por até 3 anos, ou seja, a cada minuto você consegue atrair novos usuários para odiar o Pedro. Então, as redes sociais, elas têm essa capacidade. E, por fim, o personagem anônimo, né, que também me chamou muita atenção ao ler a sinopse da peça, né, que aqui diz, é um personagem de metáfora, um ser que, em sua realidade, é emissário do ódio e da destruição, mas que pessoalmente é gentil e simpático. É uma alusão a tantos indivíduos que, nas suas vidas cotidianas, não demonstram traços de agressividade, mas se aproveitam do anonimato das redes sociais para externar suas perversões. Sim. E aqui eu faço uma ponte também com o argumento da Kawane, que eu também defendo que esse anonimato ele não é real. Eu chamo nos meus artigos de pseudo-anonimato, porque existem ferramentas tecnológicas que permitem identificar os indivíduos que engajam nessa prática. Mas os usuários que se engajam em fomentar, em construir e disseminar discursos de ódio, eles acreditam na falácia de que, por estar atrás da tela do computador, eles estão meio que blindados de serem identificados e, consequentemente, eles se sentem empoderados para destilar todo o seu ódio contra qualquer pessoa, mesmo contra pessoas que eles nem sequer conhecem na vida real. E aí,
tem dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, né, a Cauane pode até me corrigir se eu estiver falando alguma incongruência, mas o Marco Civil da Internet, ele prevê que atitudes e comportamentos no ambiente online são passíveis de serem punidos pelo Código Civil Brasileiro. Então, o indivíduo que se engaja nessa prática, né, de disseminar, de construir discursos de ódio nas redes sociais, ele acredita na falácia do anonimato, e ele pode ser identificado. E, ao ser identificado, ele é passível de ser punido pelo Código Civil. Ou seja, o ambiente virtual não é uma terra de ninguém, não é uma terra sem lei, não é um faroeste, né? Existem leis, existe um arcabouço jurídico, pode não ser perfeito, né? A Cauane bem colocou isso, ainda tem espaço para aperfeiçoamento, para melhoras, mas existe um arcabouço jurídico que é capaz de punir certas atitudes. E aí eu quero finalizar as minhas reflexões sobre o anônimo, trazendo outro dado interessante para vocês, e que comprova essa falácia do pseudo-anonimato nas redes sociais. E o que é exatamente isso? Quando uma pessoa se engaja na construção, disseminação de discursos de ódio nas redes sociais, e por algum motivo aquela prática, né, aquela atitude, ela é capturada pelos meios de comunicação, ou seja, ela se torna objeto de uma matéria jornalística, ela ganha uma repercussão grande. Sabem quais os comportamentos que essas pessoas adotam? Elas adotam 4 comportamentos, ou um dos 4, não necessariamente todos eles. Elas, não existe uma ordem, né, melhor dizendo. Elas correm para deletar o post. Né? Então, a partir do momento que aquele assunto, aquela agressão foi capturada por uma matéria de jornal, televisão, etc., primeira coisa, ela corre para apagar o post. Ela modifica o status da sua conta de público para privado. Né? Outra atitude que elas tomam. Algumas chegam até a cancelar a sua conta naquela rede social. E a quarta atitude eles alegam que tudo não passou de uma brincadeirinha, era apenas uma piada, não era intencional. E aí, o que significa isso? Essas 4 atitudes? Elas comprovam que, se antes de serem identificados ou serem capturados, né, pelo radar dos meios de comunicação, aquele usuário se sentia tão empoderado atrás da tela do computador. Então, por que ele correu atrás para deletar o post, para cancelar a conta? Ou seja, ele sabia, ele ou ela, né, porque também existem mulheres que se engajam nessa prática, ele sabia que a sua atitude, o seu comportamento, era, no mínimo, inapropriado. Uhum. E outra, ele não era tão anônimo quanto ele imaginava que era. Senão ele deixava lá, que ninguém pode me identificar, por que eu vou me preocupar em deletar o post, apagar a conta, etc. Portanto, né, para finalizar aqui a minha fala, eu entendo que a peça, né, o clube, ela consegue entrelaçar esses elementos todos. A questão do discurso de ódio, o advento das plataformas, né, de redes sociais, o Pedro simbolizando a vítima, que tem um rosto, né, é possível ser identificada, é possível ser mapeada, e, por fim, o indivíduo anônimo que acredita na falácia de que, ok, eu estou atrás do computador, aqui eu estou seguro, ninguém pode chegar até mim. Então, essa é a linha de raciocínio que eu queria apresentar para vocês. Maravilha, nossa. Vamos. Tem coisas aqui. Bem, gente. Vai lá. Quem quiser falar, já falei bastante. Bem, hoje a gente estamos só com os da casa mesmo. Então, a Michele e o barulhista se sentirem à vontade de perguntar qualquer coisa. Só queria começar com uma provocação para a Cauane, porque, coincidentemente, a gente está falando dessa questão e a gente está vivendo uma situação em que hoje não, mas nessa semana especificamente, o Supremo Tribunal Federal está decidindo sobre a questão de
mulheres transexuais em presídios masculinos ou femininos. E vai muito né, tem muito a ver com a tua pesquisa, com o teu trabalho, e como é que você sente que isso gera, e como é que isso reverbera no mundo, porque a gente fala de uma questão que é muito, entre aspas, localizada dentro da questão do presídio, do encarceramento, só que isso reverbera em várias questões. Só o fato de que uma questão como essa está empatado no Supremo, né, o resultado até agora, do tipo, significa que metade dos juízes do Supremo acreditam que mulheres trans talvez devessem ficar em presídios masculinos, talvez não devessem ficar em presídios masculinos, já é uma questão que diz muito sobre quem são, como pensam as pessoas, né? E como você acha que isso pode reverberar em termos gerais, assim, né? Porque isso desperta gatilhos nas pessoas, não só não vira uma questão tão localizada só para quem está em situação de ser preso ou não. Essa primeira provocação. E, por favor, Cauane. Bom, eu confesso, então, hoje que eu não estava sabendo desse julgamento, então, que está no STF hoje. E eu acredito que vocês também devem saber que essa semana, desde o dia 1º, está sendo julgado o caso da Boate Kiss, aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se ela meio que foi de conhecimento nacional, né? Então, a gente está já desde o dia 1º, já são 9 dias, com um olho nas nossas coisas do dia a dia e outro olho no tribunal do júri, né? Eu estou agora, nesse exato momento, inclusive, dando uma espiadinha para ver o que está passando por ali, né? E meio que estou maratonando o que está acontecendo ali nessa questão, porque como é um júri que causa muita... É uma coisa que mexeu, principalmente, com o Rio Grande do Sul, né? Tenho conhecidos, então, que estavam nesse dia, né? Que faleceram, infelizmente. Uma prima minha, e talvez eram para estar também no dia, acabou não indo. Mas sobre a questão dessa decisão que o STF está tomando, eu não fazia nem ideia que estava sendo hoje, como é que estava a votação. Fico triste, então, de saber que já está empatado pelos dois lados. Eu até escrevi há alguns anos sobre a questão da situação dos transexuais e travestis no sistema carcerário brasileiro. Eu escrevi sobre esse assunto. E eu fico triste em saber que o STF não está tendo, então, essa sensibilidade de entender esse lado das mulheres transexuais estarem em presídios masculinos. Bem, só para te passar, então, o relator, que é o juiz Barroso, a opinião dele, do relator, é de que essa questão deveria ser de escolha da própria presidiária. Do tipo, se ela é uma mulher trans e ela quer estar em um presídio masculino, ela escolheria estar em um presídio masculino ou em um presídio feminino, e no caso dos presídios, eles deveriam ter um espaço específico, cada um deles, um espaço específico para pessoas trans, no sentido de que não necessariamente, não por serem especiais, mas para evitar evitar o risco à pessoa, né? No sentido de que tudo bem, se ela quer estar em uma unidade de encarceramento masculino, tudo bem, desde que ela também esteja em um lugar onde ela esteja seguro, porque não é porque o Estado tem que garantir a segurança das pessoas que o próprio Estado está encarcerando, né? E esse é o relator, mas aí já tem se seguido em pensamentos contrários, assim, tem gente que pensa uma coisa ou outra, ainda está nesse sentido. Essa questão é bastante preocupante quando a gente fala em colocar uma transexual ou então uma travesti dentro de um presídio masculino, porque simplesmente porque o documento dela diz que ela é homem, né? E as alegações, desde que quando eu estudei sobre o assunto, muita gente dizia que por terem ainda os fenótipos masculinos e terem a biologia masculina, a força correspondente a esses sujeitos poderia causar um perigo a outras mulheres que estariam nessa cela, que conviveriam no mesmo espaço. O que não foi comprovado, né? Não foi comprovado, porque no momento que elas começam a tomar hormônios e tudo mais, essa questão masculina, da força a mais que teria, ela já é minimizada, né?
Ela não é bem assim, até porque, inclusive, tem mulheres, né, que a gente sabe que tem muito mais força, muito poder, mais poder sobre homens, então não independe dessa questão. Só que o risco que essas mulheres sofrem ao estarem no presídio masculino, principalmente a questão dos estupros, né? A questão dessa violência sexual, ela é muito grave, ela é muito forte, ela é muito complicada, porque se ela já é muito grande, quando se fala em homens convivendo com outros homens, quando se coloca transexuais ali naquele espaço, essa questão se maximiza, né? É um perigo ainda maior. Alguns presídios, inclusive, estavam criando alas separadas, então, para que essas pessoas ficassem, então, numa terceira ala, que seria uma ala intermediária, né? E, pois é, quanto à questão da escolha, eu acho difícil que um transexual ou um travesti vá querer escolher o contrário, vá querer escolher ficar uma transexual mulher, ficar num presídio masculino. Acho muito difícil que essa decisão ocorra por parte de um transexual, né? Porque eles mesmos sabem do que vão vivenciar e do que vai ter naquela ala. Mas você não acha que, por exemplo, esse tipo de resolução do Barroso tem muito a ver também com uma maneira de desviar esses ataques de ódio? Porque a partir do momento que você fala, não sou eu que estou decidindo, é a própria pessoa que está decidindo, então não ataquem o Supremo, ataquem quem vocês queiram. A decisão do Supremo é do tipo, se a pessoa se ver como mulher, ela tem o direito, se ela se ver, não é uma questão de se ver, mas se a pessoa é uma mulher trans ou é um homem trans, porque a gente costuma sempre pensar na mulher trans, mas existe o homem trans. Se é uma pessoa trans, é ela que vai escolher e tal. Talvez essa independentemente de que eu concordo plenamente com você, tipo, se eu sou um homem, eu prefiro estar em um presídio masculino, se eu sou uma mulher, eu prefiro estar em um presídio feminino e aí vai. Se bem que eu preferiria estar num presídio feminino de qualquer jeito. Essa condição não é uma condição assim. Hoje, essa é uma discussão que só vale para trans. Sim. Só vale para trans. Porque do outro não há discussão. Você entende? Qualquer outro formato, ele não há discussão. É uma cortina de fumaça que eles fazem para tirar a responsabilidade. Infelizmente, as pessoas que ainda estão votando a favor também estão tentando ficar por trás daquela decisão, né? Para não sofrer ataques. É exatamente isso. Eu falo, inclusive, como defensora e pesquisadora desses temas, que apesar de não ser nem trans, nem LGBT, como pesquisadora, eu já sofri preconceito em vários lugares que eu estive, porque as pessoas começam a olhar para a gente diferente. Começa a perceber, mas por que ela está falando disso? Por que será? Eu, inclusive, como o Nando já olhou nos meus artigos, eu escrevo com várias pessoas, né? E a maioria... Tinha uma amiga minha que a gente fazia muita parceria, inclusive, nesse artigo, e a gente sofreu já uma situação parecida por serem duas mulheres, com estereótipos um pouco diferentes, estando apresentando um trabalho sobre transexuais, mas porque ela também pesquisava sobre o tema, né? É uma cortina de fumaça. Quando a gente bate no peito e diz que vai defender esse tema, a gente acaba também sendo. E é justamente isso, eu acho que não tem que ser uma questão de escolha, porque eu acho que tem que tomar uma posição, ou tu diz que vai colocar ou não, porque justamente não se discute, não se dá um direito de escolha quando é um homem ou uma mulher que seja heteronormativo, que esteja ali seguindo esse padrão que a sociedade impõe. Não se faz essa questão. E a questão da violência, quando se faz essa troca de cela, ela é muito grande. Assim, os relatos, os abusos são de todos os tipos. Já quando se compara em alas intermediárias, também já ocorre né, essa violência simbólica, quando obrigam a chamar, ficam chamando meio que de forma forçando, né, e eu vou humilhar ele, vou usar o nome que está na certidão dele, não vou usar o nome que ele quer ser chamado. Vou retificar que ele é um homem, no caso. Mas é bem por aí mesmo. Posso fazer uma colocação? Claro, por favor. Apesar de não ser minha área de especialização, mas eu entendo também que um fator que contribui para exacerbar este contexto é o fato das superlotações dos presídios. Então, seja em que presídio esse detento, essa detenta trans for colocada, o fato de não ter uma ala específica, os detentos não terem direito ou condição de celas individuais, o cenário para qualquer tipo de violência já está formado. Então, enquanto não tiver condições mais humanas de encarceramento, as violências vão sempre acontecer. E, infelizmente, esse é o cenário do sistema carcerário brasileiro.
as superlotações, qualquer um está sujeito a violências as mais absurdas que se possa imaginar. Sendo trans ou não trans, as violências acontecem. E o sistema carcerário, para quem conhece, eu não sei se vocês já tiveram contato, é uma coisa, assim, eu não me senti bem, eu tive, assim, uma sensação muito horrível, assim, e é justamente essa superlotação e os discursos de ódio. Já agradeço, Luiz, quando tu quiser contribuir, óbvio, fale do assunto. É um prazer, quando tu falou e elogiou meu trabalho enquanto doutor, né? Tá numa titulação acima que, para mim, enquanto aspirante a doutora, recém, né? É um grande prazer ouvir. E eu também fiquei interessada no teu trabalho, em dar uma olhada, porque eu acabo usando uma coisa da sociologia e da filosofia, né? Porque na nossa área de direitos humanos e direitos especiais, a gente não fica preso às leis, a gente vai buscar autores que fogem a essa questão mesmo. Claro. E tem uma coisa agora também, passando uma pequena provocação para o Luiz, engajando nas duas coisas, a pergunta que eu fiz para a Valéria é no sentido de que o Supremo, ao tomar esse tipo de decisão, não está também trabalhando num terreno de evitar esses processos de hoje de, tipo, evitar os grupos de ódio, né? Do tipo, eu vou... um exemplo clássico que aconteceu, eu não sei se vocês seguiram esse fenômeno pop, que foi a série Round Six, o Squid Games, a série coreana e tal, né? E tem jogos de infantis para poder fazer como argumento do processo, sim. Enfim, o nome da série é o jogo da Lula, o nome original traduzido. O Squid Games, jogo da Lula, que é o nome de um dos jogos, do jogo principal, né? E aí, no Brasil, o nome virou Sexto Round por conta de que a palavra Lula atraía por incrível que pareça, atraía tantas ondas de, especialmente robôs. Eu não sabia disso. Eu também não sabia. Da Netflix, que a Netflix, para se evitar o processo de estresse com Lula, Que absurdo. trocou o nome da série para Sexto Round. Eu não sabia disso, interessante. Então, assim, o que eu queria assim falar assim, esse é o nosso destino, assim, tipo, como processo de rede social, tá sempre um pensamento de tipo, como nós vamos desviar da próxima nuvem de gafanhotos, Luiz? Muito, muito boa, essa provocação foi boa. Olha, o que eu posso dizer para você, fazendo também um paralelo com as próprias redes sociais, né? Desculpa, com as redes sociais não, com as corporações por trás das redes sociais. E por que eu digo isso? E aí, vou fazendo uma analogia aqui com o Supremo, né, que foi a provocação interessante que você trouxe para nós. Porque a pessoa que se vê vítima de discursos de ódio nas redes sociais, quais os recursos que ela tem para poder se defender? Então, por exemplo, ela pode tentar contra-argumentar naquele próprio ambiente, mas isso não é favorável. Né? Eu identifiquei nas minhas pesquisas que as pessoas que tentam contra-argumentar contra a pessoa que desencadeou aquele discurso de ódio, ela é massacrada naquele ambiente. Porque surgem tantos outros endossando aquele discurso de ódio que a pessoa é simplesmente massacrada ali naquele ambiente. Outra alternativa, ela pode, eventualmente, eu procurar, eu não sei se tem no Brasil inteiro, mas eu me recordo que em São Paulo tinha uma delegacia de crimes digitais. Eu não sei se é só em São Paulo ou se é nacional. Ela é nacional, mas é nacional. Ela não opera bem fora do eixo. Ah, tá. Então, é uma alternativa também. Outra alternativa, e aí eu chego na questão que você trouxe, provocativa, a pessoa, se diz, eu não sei o termo em português, mas em inglês se diz to flag, né? Você sinalizar, desculpa, esse é o termo. Sinalizar para a plataforma social que aquele conteúdo é inapropriado. Aí, pega, por exemplo, o caso do Facebook, que é a maior plataforma de rede social do mundo em número de usuários ativos. Vocês sabem quantas pessoas o Facebook, a corporação Facebook, né? Ex-Facebook, agora é Meta, né? Quantas pessoas eles empregam somente
como moderadores de conteúdo? Não. Chuta um número. 20 Do mundo mil, inteiro, né? 20 mil pessoas. Deve ser 2, porque eles ganham maior dinheiro com isso. Teve uma grande, inclusive Deve teve ser uma, só uma para grande falar, polêmica olha, agora de uma série esse de pessoas aqui que é trabalham lá falando esse que aqui esse é o é, Pablo, o moderador de conteúdo do mundo inteiro. Olha, nós nos inclusive não sabe usar preocupamos. computador, ele não gosta. O Facebook, ele emprega 7.500 pessoas no mundo inteiro para moderar conteúdo. 7.500 pessoas. Mas quantos usuários tem o Facebook? Bilhão. Mais de 2 bilhões no É mundo inteiro. ridículo, o número é Fosse o, irrisório. né, se É um fosse o número muito Pablo, pequeno. É irrisório. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Por que eu estou trazendo esses dados para vocês? Porque a corporação Facebook, que é proprietária, a corporação Meta, né? Que é proprietária do Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras, eles transferem a responsabilidade para o usuário. Sim. Porque 7.500 moderadores de conteúdo, eles não dão conta do volume. Porque são 7.500 no mundo inteiro, em todos os idiomas. Então, é o volume tão gigantesco de conteúdo que é humanamente impossível gerenciar isso tudo. Então, da mesma forma, quando o Supremo ele debate esse tema, né, que você trouxe à tona, e ele diz, não, transfere a responsabilidade para o detento decidir se esse detento transgênero, né, se ele quer ir, ele ou ela, né, quer ir para o presídio feminino ou masculino. Então, é uma transferência de responsabilidade. É dessa forma que eu vejo. E aí você se exime daquela situação. Então, é isso que as plataformas fazem, elas se eximem da responsabilidade daquele conteúdo, e, lamentavelmente, né, pelo que está sinalizando, o Supremo está seguindo a mesma linha de approach, né, de abordagem. só para deixar claro que isso foi o relatório, né? Esse é Tá. o relatório do relator. Assim, ainda Ok. não fechou-se a decisão, até porque talvez seja até pior do que essa decisão, porque está Porque empatado. Porque também se ganhar tem, ainda mais que agora a mantém-se gente a outra, tem, a barbárie, né? agora a gente tem um juiz, como a gente fala, Evangélico. Já tem terrivelmente conservador, evangélico. mas já Não, tinha já. não, Isso. mas Agora é teu eleito, terrivelmente foi eleito evangélico, é agora e diferente. colocado. Agora, existe E também... Desculpa, pode falar. mas mais uma pergunta, por exemplo, porque esse dilema que você colocou é um dilema que, por exemplo, que a Wikipedia tem também, no sentido de que a Wikipedia é uma enciclopédia, que era o tema da nossa última peça, enciclopédia. Então a gente vai saindo de um problema para outro. E a Wikipedia tinha essa questão de que é o conhecimento do mundo e tal, só que cada um coloca o seu e que como nós vamos verificar essa questão da rede do mundo virtual, ela não é uma questão irresolúvel, qual é a palavra certa, não sei, mas uma questão que não é possível de se resolver, é apenas um dado, não há solução mesmo e aceita? Não, eu não vejo dessa forma, Helder. Eu acho que tem mecanismos, né? Tem formas que nós podemos implementar. Então, por exemplo, aqui na Europa, né, já de vários anos, os parlamentares, né, da Comissão Europeia, né, da Comunidade Europeia, eles têm pressionado todas essas corporações por trás das plataformas e redes sociais para que sejam classificadas como corporações de mídia e não como empresas de tecnologia. Uhum. Porque quando elas se dizem, não, eu sou uma empresa de tecnologia, elas se eximem da responsabilidade do conteúdo que circula ali dentro. E se elas forem classificadas como empresas de mídia, como, por exemplo, BBC, CNN, etc., elas passam a ser responsáveis pelo conteúdo, porque têm que seguir um determinado padrão editorial. Então, essa é uma forma, né, que os legisladores podem pressionar essas empresas. Outro caminho também que eu acredito é na formação, na educação dos jovens, né? Porque para você abrir uma conta em rede social,
basta ter 13 anos de idade, né? É o requisito mínimo. Então, a sociedade tem que trabalhar, a escola, perdão, tem que trabalhar com esse jovem, né, que vai ingressar nesse mundo digital, como a Cauane falou, se você recebe um conteúdo depreciativo, agressivo, odioso, você não replica aquele conteúdo. Ele para ali, ou você deleta, ou você reporta, no caso de uma criança, de um adolescente, reporta para o adulto, olha, eu recebi esse conteúdo, o que eu faço com isso? Né? Outro mecanismo também que eu defendo é o aprimoramento do arcabouço jurídico, né? Para acompanhar essas evoluções tecnológicas, para, de um lado, punir os usuários de forma mais severa, para acabar com essa percepção de terra de ninguém, e também para pressionar as corporações no sentido de que elas têm que estimular seus usuários a não fomentar esse tipo de prática. Então, com multas mais severas nesse sentido. Então, eu entendo que há, assim, caminhos que a gente pode perseguir. Eu estava falando ontem sobre isso. Ontem nós tivemos 2 professores e eu falava sobre... Às vezes eu leio que as pessoas se afastam do fato de que a internet e as redes sociais, elas são a realidade do momento e a perspectiva futura. É como falar quando surgiu o telefone que, sai do telefone. Essa tentativa de desmerecer o veículo de realização, ela é muito contraproducente para a necessidade da gente de melhorar a utilização dele. É como se falasse assim, sai do mundo virtual e vai para o mundo do livro. Tá? A partir do momento em que a geração de agora entende que o mundo virtual é o mundo real, essa discussão de sai do mundo virtual e vai para o livro, ela inexiste. Se ela não for apropriada e colocada, como você disse, para que se entenda isso e se discuta cada vez mais e não se separe uma coisa da outra, e sim entenda ela como uma junção, talvez seja um caminho da gente entender. Eu também, como você, eu também não concordo. Eu não acho que assim somos isso e viveremos isso. Não, eu não é uma questão de só para regra. Não, Eu tudo não estou bem. falando no sentido, eu não estou defendendo isso. Só a provocação sua chega nesse lugar, mas tudo bem. Só porque não, para minha defesa não, para mim. Eu fiquei muito pensando na coisa do anônimo, do Pedro que você falou, né? Volta ao nosso espetáculo. Pedro era só um nome que a gente colocou, mas aí depois eu fui saber, assim, me associei que também é um nome bíblico, então ele tem uma relação que ele foi e o anônimo tem esse lugar desse anonimato, né? Mas que tem rosto, né? Quando você classificou, pelo que eu notei aqui, o Pedro como uma mulher negra, né? O objeto de maior ódio da coisa toda, para mim uma identificação muito clara, assim, temos que falar sobre isso, caminhar sobre esse lugar. Não estamos falando sobre um nada, né? Sim, exatamente. Pedros muito bem claros e em termos de número, eles são identificáveis, sim, estão lá, né? E o anônimo, essa tentativa do Pedro transformar-se em anônimo no espetáculo ele acredita que ele possa se tornar o opressor, né? Assim, o discurso do conto dá-se a entender de que vai ser um convite para que ele faça parte do clube, né? E esse clube, eu pelo menos entendo ele como esse clube que você falou assim, aonde se a pessoa fala uma barbaridade, se você contrapõe ela dentro daquele clube, ele te defende. É um lugar de conforto. É perigoso esse lugar dos grupos, né? Esse lugar assim é muito bom a gente ter os nós, né? Que a gente vai criando, mas esses nós também criam um lugar permissível. E aí eu vou pegar uma fala sua para te colocar sobre isso. Existe também uma cultura da informação, da desinformação. Assim, no sentido que se fala muito da impunidade nas redes sociais. Muito. Isso não é só lastreado assim, eu acho disso. Talvez todos nós sabemos e estamos incutidos que o anonimato é o lugar da rede social. E daí, por isso se separa as duas vidas, né? A vida real da vida... eu estava até lendo sobre uma coisa jurídica, falando sobre crimes reais de racismo e crimes digitais de racismo. Acho que você escreve isso num artigo seu, se eu não me engano, falando sobre que os crimes de racismo na internet são classificados como injúria. E daí ele cai na menor coisa, que é 6 meses de reclusão ou até uma pena social, ou nada. Ou nada, Quase um juiz falando assim, olha, feio você, hein? Chato, vai para casa pensando que você falou. É muito patriarcal nesse sentido, é muito familiar, assim, né? Do tipo, olha, danadão,
peça. Sim, o menino malvado. Mas essa é uma cultura colocada geral. Sabe assim, e de tudo, da filme, mídia, a gente, eu acho que talvez, como é muito novo, você falou de 2012, né? E eu fiquei assim, poxa, 2012, em termos históricos, o Caia falava assim ontem, cara, em termos históricos, a internet não é nada. Sim, muito recente. Mas a evolução é brutal, né? Assim, Sim, a velocidade é impressionante. é brutal, é brutal, é brutal, é brutal. Então, eu fiquei pensando nisso que você falou do Pedro, que ele acumula funções também, né? Ele acumula esse lugar do que ele está nessa tentativa de ser anônimo ou não. E da Cauane eu fiquei muito pensando ali, uma alemã, Cauane, que fala sobre as coisas da pureza. Vale para todo mundo assim nessa discussão. Que ela fala que os movimentos de intolerância sempre buscam a pureza, né? E que a tentativa nossa de viver o impuro, o sujo ou o diferente é o grande meta dos próximos anos. Isso vem desde que tudo. Por quê? Porque, por exemplo, eu vejo a pessoa trans, o homem ou a mulher trans, acumulando preconceitos dentro dela, né? Assim, uma mulher trans, ela acumula o fato dela sofrer violência sexual contra a mulher, violência contra a mulher. Se ela for negra, ela acumula o fato dela ser trans, mulher e negra, e ela vai acumulando esses lugares. E quando ela se coloca nisso, ou o homem, né? A gente pode também trazer nesse lugar. Eles vão se acumulando esses preconceitos. Alguém falou, acho que eu li em alguma matéria, que discursos de internet têm nome, tem lugar e tem lugar. Eles são grande maioria para negros, para pessoas negras. Agora o Luiz defende negros e mulheres, depois LGBT, depois você tem o Breno, que veio falar primeiro, foi falar sobre antissemitismo, que não era uma realidade para mim, até mudar para São Paulo, no sentido que eles falavam muito pouco na minha convivência, e aí eu fui entendendo que saiu fora da minha bolha que eu vivia em Minas Gerais, é uma coisa muito difundida lá fora. Então... Nando, desculpa te interromper, só para complementar o que você está trazendo, que é extremamente importante, acredito até que a Cauane também tenha se esbarrado sobre esse termo, essa terminologia em algum momento. O que você está descrevendo é que se chama na literatura de interseccionalidade, porque são diversas dimensões que elas se entrecruzam e elas fazem com que aquela experiência de ser vítima do discurso de ódio, ela se amplifica ainda mais. Ou seja, no exemplo que você trouxe, é uma pessoa trans, eventualmente é negra, por exemplo, pode ser de origem nordestina e de classe social baixa. Então, quando você contrapõe esses 4 elementos, como exemplo ilustrativo, é claro, aquele discurso de ódio, ele atinge uma dimensão muito maior. Entendeu? Então, isso é que acontece com muita frequência. O nosso espetáculo chama o Clube, porque ele chamaria o Clube do Ódio. Mas eu botei o Clube, conversando com o Helder, pela receptividade das pessoas. Né? Assim, é mais possível você ter uma pessoa que vai sentar e ver o nosso espetáculo no sentido de não vir armado e chegar lá e falar assim, olha, porque as pessoas normalmente, não grande maioria, mas assim, elas não leem as sinopses, elas vão por vários motivos. Elas chegam lá, então é um exercício da gente tentar fazer isso também. Você quer falar, Helder? Não, era só ouvir falar que como espetáculo é o clube, como texto é o clube asterisco. E aí lá embaixo está escrito do ódio. Do ódio, Que é isso, que é o presentinho que... Mas a gente... Agora, uma pergunta para o Valério. A gente não entra nesses clubes a toda hora? Porque eu fico pensando assim... Quando eu posso só emendar a sua pergunta, pode. na verdade, com outra. Na prática, escrevendo o texto, eu tenho cada vez mais uma visão que, para mim, as redes sociais são o próprio clube, no sentido de serem instituições que teoricamente não têm fins lucrativos, ou não tem fins lucrativos, tem fim lucrativo no sentido a empresa, mas em termos de existe também um fim imaterial que elas falam que é conectar as pessoas e todas essas coisas. Mas isso tem, mas tem um fim lucrativo, tem todas essas coisas. As redes sociais efetivamente não são o próprio clube e do ódio, no sentido de que elas ganham com ódio e que qualquer tipo de
e essa ideia de que tipo, nós estamos tentando limitar, criar, é na verdade um grande discurso, porque para eles realmente cada vez se prova mais lucrativo incentivar o ódio do que o contrário. Até porque um discurso de ódio dura 3 anos, né? É até 3 anos. Né? Uhum. Olha, respondendo às duas perguntas, né, que estão bastante relacionadas, primeiro, o Nando perguntou, a gente não entra nesses clubes de ódio? Sim, entra. E por que que entra? Porque as redes sociais, elas são como uma cenoura, né? Então, você sabe aquela metáfora da cenoura que se põe à frente do coelho e faz com que ele corra porque ele quer chegar naquela cenoura, mas ele nunca a atinge, né? E que cenoura que é essa que as redes sociais elas vendem para nós, né? O fato de você poder se conectar com seus amigos, familiares, resgatar amigos do colégio, do primário, etc. e tal. E aí você entra nesse clube com aquela cenoura que te foi oferecida e, em contrapartida, você oferece de mão beijada todos os seus dados pessoais. Toda a sua vida está ali exposta naquela rede social, ou naquelas redes sociais, se você for signatário de mais de uma. E aí o clube, ao que o Weber comenta, se é um clube de ódio, na verdade, eu não diria que é só um clube de ódio, mas uma das facetas desse clube são discursos de ódio. E, de fato, as empresas, elas lucram com esse ódio. E por que elas lucram com esse ódio? Porque quando ou grupos de usuários eles disseminam discursos de ódio, e como eu falei para vocês, ele continua engajando usuários por até 3 anos, então significa que a corporação ela está se beneficiando dos likes, do share, dos comments, e tudo isso gera o quê? Exposição das marcas que estão sendo anunciadas naquela plataforma. Há pouco tempo, acho que foi o ano passado, se não me engano, surgiu um movimento nos Estados Unidos que se chama Stop Hate for Profit. Ou seja, vamos parar com o ódio como mecanismo de lucro. Então, um grupo de ONGs americanas que conseguiram mobilizar algumas grandes corporações anunciantes no Facebook que retiraram os anúncios por um dia com uma forma simbólica de pressionar a corporação para implantar mecanismos no sentido de coibir o discurso de ódio, porque eles lucram também com a exposição, né, das marcas através desses likes, shares, etc. Então. Que é o caso por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, do Sleep Giants, né, que conseguiram que é basicamente isso, né, acessar o patrocinador. Então, você desmonetiza a pessoa e aí, a partir do momento que desmonetiza, essa pessoa acaba não tendo plataforma, né? Exatamente. Só para concluir, eu queria muito conversar com vocês mais 2 horas. É um prazer enorme. A gente tem mais alguns minutos para terminar o nosso bate-papo. Quero agradecer vocês, mas quero também que, se quiserem colocar alguma coisa para a gente finalizar, algum caminho, sei lá, pergunta para a gente responder daqui a uns anos, fique à vontade. Eu queria fazer um comentário, que agora eu dei uma olhada aqui sobre o julgamento do STF, e que o voto de desempate é do novo ministro, né? Entrou recentemente, se diz defensor dos LGBTs e dessas pautas, mas é evangélico, né? E se diz terrivelmente evangélico. E foi indicado pelo nosso presidente, né? Aí eu não sei, eu acho que eu não preciso nem falar muita coisa. Continuam sem escolha. Encerramos por aqui, então. Todo mundo vai fazer esse minuto de silêncio aí para refletir. Mais ou menos isso. E a questão das redes sociais, que acompanhando esse julgamento da Kiss que eu vinha falando, eu descobri que o YouTube também está se tornando uma rede social, né? Propagadora de ódio. Porque, gente, não dá para ler o chat. É impossível acompanhar o que está acontecendo no YouTube, o vídeo da transmissão, né? Ele está sendo transmitido ao vivo, e ver o que está sendo comentado no chat. Pessoas que nem conhecem do direito, né? Querendo falar sobre como deveria funcionar aquele processo, que deveria ter mais gente, ou não ter mais gente, e ódio puro. Sem nem saber do que estão falando. É chocante, assim.
E esse minuto de silêncio, eu acho que ele seria bem importante, porque eu não consigo nem falar a resposta desse. É. Eu só para fazer um negócio, Cauane, só O para... Luiz, Pode, desculpa, fala, Luiz. Depois só... O Helder ia perguntar não, alguma era coisa? só para Para você. como a gente está aqui encerrando. Ok, nas não, declarações finais. Não, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Um bate-papo muito agradável, né? Com todos os colegas aí, Nando, Michele, né? Barulhista, é isso? Helder, né? E Cauane, também foi um prazer também ouvi-los. E espero também que tenha contribuído de uma forma para a reflexão coletiva. Muito, vocês todos, assim... o espetáculo ficando pronto, eu vou mandar para vocês verem, para quem não puder vir, que quando vierem também, a gente, quiçá, um dia a gente ainda chegará à Itália. É mais fácil a gente Mas chegar, de qualquer forma, desdobra aí, mas é um pouco mais vocês difícil. puderem se disponibilizar para consultas esporádicas na hora que estiver escrevendo. Nosso autor tá, ele... tipo, sempre sempre tirar uma dúvida, fazer alguma pergunta, se vocês puderem fazer se disponibilizarem para isso, a gente ficaria muito feliz. Sim, com certeza. Eu lembrei, Com Cauane, só para finalizar, da minha irmã falando, minha irmã é de RH, e ela fala um negócio muito louco, ela falou assim, Nanda, agora todo mundo quer achar um LGBT, um trans, para colocar nas empresas, porque o mercado pede isso. Daí ela falou assim, eu estou trabalhando como nunca, não é para captar pessoas, porque você tem. Uhum. É para que dentro, quando ela chega na empresa, a empresa faça aquilo que ela promulga. Eu quero ser multidisciplinar, eu quero ser múltipla, eu quero ser aberta, eu quero ser cada dia mais inclusiva. Então, seja quando a pessoa chegar. Porque não adianta você pegar uma pessoa e colocá-la dentro de uma empresa, e isso vale para vários segmentos que são negligenciados pelo mundo do business, e chegar lá dentro e ser tão nocivo que a pessoa não consegue ficar lá. Não é, esse é o lugar. Que ele está falando da penitenciária, tem esse lugar também. Não adianta você chegar e jogar ela lá dentro e falar assim, e você escolheu. E agora se vira o teu, né? Eu queria só agradecer também, gratidão pelo convite, por poder participar desse momento. A gente sempre aprende um pouquinho, né, com tudo. E, claro, eu fico à disposição, se tiver alguma dúvida, quiserem. Meu WhatsApp já está, né, nos comentários do chat. E fico à disposição também. Gratidão por esse momento. E eu quero assistir a peça, nem que seja virtual. Não, eu quero ver se eu levo a peça para fazer aí. Luiz vai demorar um pouquinho mais, mas a gente chega lá. É melhor ainda. Gente, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pela atenção, por essa vontade de estar com a gente, né? Discutindo, batendo papo e construindo uma coisa. Podem ter certeza que vocês falaram, tudo que vocês falaram aqui hoje faz parte do nosso processo de construção, enquanto artista, enquanto ser humano, enquanto gente que também se manifesta politicamente, e citando o Brecht, que você falou, as pessoas que não gostam de políticas têm que tomar cuidado porque elas são governadas pelas que gostam. Então, a gente também tem... nós, como seres humanos políticos, para a gente também foi muito bom, né? Posso falar por mim, mas cada um fica à vontade aí. Considerações finais também dos participantes do quórum aqui da criatividade. Bem, já que estamos nas citações, e como disse Jojo Todinho, que tiro foi esse? Já que é para citar alguém. Não estou brincando, gente. Muito obrigado por participarem. Realmente as contribuições vão ser muito úteis para o espetáculo. Obviamente é um espetáculo, não dá para a gente abranger o mundo inteiro, mas uma gota d'água, a gente sabe, uma gotinha já consegue fazer alguma coisa, né? E é isso, muito obrigado, estamos à disposição também para qualquer colaboração que vocês, porventura, necessitem. Um grande beijo, um bom final de semana. Para o Luiz, talvez já seja quase sábado, né? Então, aproveite seu sábado. Sexta, né? Sexta. Aproveite seu pré-sábado. E tem uma última coisa, já que a gente está encerrando esse ciclo de debates e tal, nós gostaríamos muito de agradecer o apoio da Aliança Francesa e do Teatro da Aliança Francesa, que tem sido uma parceira nossa do Coletivo Binário. Esse já é o segundo projeto que a Aliança Francesa tem nos dado apoio e, enfim, isso demonstra como esse teatro é comprometido com ideias, não somente com lucro e com outras coisas assim. Então, é sempre um prazer ter parceiros como esse. Então, muito obrigado à Aliança Francesa
Obrigado a Lívia, obrigado a Bianca. Vou dar nome a nome a quem tem que ter nome. As duas que viabilizaram, que são quem coordena e executam no teatro e dão espaço para pessoas novas como nós na cidade poder fazer. Eu sou de BH, quase todos nós somos de BH, a gente não é o daqui de Roraima, e habitamos essa cidade, eu há 10 anos, alguns menos, outros mais, e ter espaço aqui também é importante, em lugares que são cânones, né? São lugares que fazem a cultura acontecer. É isso. Beijo para vocês. Então, tchau, tchau. E até breve. Um abraço a todos.